com um fio de Oxóssi e uma imperial de quimbanda. Né? E aí eu tenho visto o pessoal ali, mas a quimbanda é independente do candomblé, o Oxóssi, não sei o que. Gente, eu sou babalorixá e chefe de quimbanda. Eu sou duas coisas diferentes, em momentos diferentes, por iniciações diferentes. Então, a quimbanda não se mistura com o candomblé não se mistura com a umbanda não deveria se misturar com a quimbanda. Só que o Diego tem 37 anos e já passou por muita coisa. Né? Então, é preciso, e aí eu acho que a pessoa pode ter quantas iniciações ela quiser, desde que ela não misture. É como se você fosse chefe de cozinha e médico. Exato. Né? Não... Exato. Então, só para deixar isso muito definido, até porque eu tenho muita honra de pertencer a duas linhagens históricas e tradicionais. Uma de quimbanda e uma de candomblé. Né? E eu preciso respeitar e honrar essa ancestralidade e esse caminho. Né? Na quimbanda eu sou filho de quimbanda, né? Sou iniciado de quimbanda. Iniciado, pronto, sacerdotado, né? Quem me deu a titulação é a Manheda do Ogum, que foi a fundadora da quimbanda tradicional. Né? A quimbanda enquanto religião, que é de onde surgem o conceito dos 7 reinos de quimbanda. Né? E no candomblé, sou filho da casa de Oxumaré, filho de santo de Babapecê de Oxumaré. Então, a gente precisa deixar isso muito bem separado. São separados. Tá? Nosso assunto aqui é Exu, Pombagira, é quimbanda, que não tem nada a ver com orixá. E aí, a gente vem, eu já só não me lembro se a gente falou isso no ar ou fora do ar, mas eu vou fazer uma repescagem aqui, que, primeiro, a palavra quimbanda, ela é uma palavra do idioma banto, que significa curador. Isso não significa que o significado desta palavra no idioma banto seja o significado que a gente dá para a palavra quimbanda aqui no dia a dia Brasil. Sim. Né? E a primeira vez que a palavra quimbanda vai ser usada para além dos africanos e dos descendentes de africanos, nas suas casas, nos seus cultos lá de origem banto e etc. A primeira vez que a palavra quimbanda vai ser usada para definir um culto, uma prática de feitiçaria, tá? É circa 1938, 1942. Quem ganhar o livro ou quem comprar o livro tem a referência certinha, a data, Eu sou péssimo para lembrar nome, de nomes históricos, tá? E aí não sei, agora de cabeça não me lembro se foi o Leal de Souza ou o Braga, quem definiu isso pela primeira vez, e que na verdade não foi nem quimbanda. Ele usou a expressão quibanda. Quibanda. Tá? Para definir tudo aquilo que não fosse umbanda. E o que significava esse não é umbanda? Tudo aquilo que não fosse paz, amor, caridade de base cristã e kardecista. E a gente precisa lembrar que a umbanda foi anunciada em 1908 pelo Zélio Fernandino de Moraes. Depois disso, até a partir ali dos... Lourenço Braga, Eduardo Regis falou aqui. O Edu é maravilhoso, porque o Edu tem uma memória... O Edu é um grande Ugã de voodoo. Merda, né? Eduardo Regis, que é um grande Ugã de voodoo, tá aí já emplacou, na verdade, seu primeiro livro internacional, né, Voodoo Gnóstico, que vai ser lançado nos Estados Unidos ano que vem pela Inner Traditions, pela Rolê Cultural aqui em português. Mas, obrigado, Edu. Lourenço Braga, né, que usou pela primeira vez a expressão quibanda, para definir se tudo que é umbanda não é. Só um adendo, eu falei merda porque geralmente eu não anuncio o convidado. Não, eu não anuncio o convidado, porque eu falo que cai. Aí geralmente dá errado, é o convidado. Eduardo, você está agora no compromisso. Não tem nada, pô. Você está no compromisso de estar aqui na semana que vem. Depois da tua cabeça. E aí, esse tudo que a umbanda não é, ela tem uma carga social, política muito forte. Lá, 1920, 1930. Porque a umbanda precisava, ou melhor, a umbanda já nasce separada do kardecismo por uma imposição do próprio kardecismo. O kardecismo diz, caboclo e preto velho não cabem aqui, e é aí que vem a anunciação da umbanda. A umbanda, por sua vez, no início... Vale, eu lembro, só fazer uma adendo em relação a esse toque, no kardecismo, isso foi, o preto velho, essas coisas não cabem aqui, por conta de racismo? Eu acredito que sim. Eu, inclusive, sou até mais enfático, e a gente precisa
mais um porém aqui. Tudo isso que eu estou falando, estou me referindo ao kardecismo e à Umbanda do início do século XX. A gente não tá falando de hoje, não. Tempo passou, muita casa kardecista hoje tem caboclo e preto velho e tá tudo bem. Muita casa de Umbanda hoje tem Exu, tem pombagira, tem marinheiro, tem isso, tem aquilo e tá tudo bem. Né? O tempo passa, as pessoas evoluem e a religião evolui com as pessoas. Agora, lá em 1908, quando o Zélio tem a incorporação de um caboclo numa gira, numa sessão espírita, e o irmão da fraternidade chega e diz, aqui não é bem-vindo, a gente não precisa nem ter opinião, é só ver a fala. Né? Porque aqui só entram espíritos evoluídos. Espíritos não evoluídos não são bem-vindos aqui. As palavras não são essas, mas o que ele diz é isso. Então é puro racismo. É puro racismo. E a gente não pode esquecer que, no início do século XX, kardecismo era majoritariamente, se não unicamente, composto de espíritos de homens brancos, cis, heterossexuais de classe média alta. Esse é o perfil de espírito. De espírito. Eu não estou nem falando dos participantes, eu estou falando dos espíritos que se manifestam. Homem branco, cis, heterossexual de classe média alta. Só a elite. Vê que todo guia de kardecismo é doutor, é médico. Todos têm titulação acadêmica, inclusive. Se fosse antigamente, fosse assim até hoje, Silvio Santos logo já estava assim. Quando você está lá. Pois é. O kardecismo é praticamente a maçonaria do grupo do mundo espiritual. Só entra convidado e a elite social e financeira da espiritualidade. Mas é a porta de entrada para muita gente também em relação à espiritualidade. Sim. Né? E isso tudo não tira o mérito dessa prática. Né? Porque é uma prática que surge numa Europa branca, heterocista, nada mais natural do que ela se relacionar com aqueles espíritos dela. Que isso era super comum e Exatamente. O que é estranho é o mundo espiritual abraçar esse contexto racista, né? Não era o mundo espiritual que abraçava, né? Isso era passado pra quem tava lá. Isso era criado pelo humano, né? Os mundos espirituais em si não... Cara, eu não sei. Eu até faço uma reflexão aí, porque se a gente entende que Exu e Pombagira são gente... se você não é bem-vindo no lugar... Tiveram incorporados, tiveram encarnados, e por terem vivido encarnados, eles têm gosto, têm vontade, têm humor, né? Principalmente Exu e Pombagira, vamos deixar as outras entidades de lado, que são... outros arquétipos, né? Mas Exu e Pombagira são o espírito mais próximo da gente. Eles sabem o que é sentir raiva, o que é sentir tesão, o que é sentir ódio, o que é sentir amor, o que é querer... E aí eu falo pelos Exus da minha casa, e por que Exu e Pombagira bebe? Porque gosta. Ponto. Não tem segredo. Não vem loucubrar que a força da fumaça do tabaco. A gente não tá fazendo jurema para ter força na fumaça do tabaco. É porque ele vivenciou aquilo porque e gosta gosta, daquela porque sensação. quando ele esteve encarnado, ele gostava mais de beber. Simples. Saca? Claro, o álcool vai ter uma função mágica durante um ritual, mas ali, para ele chegar numa gira e cachaça, cerveja, uísque, pra a entidade incorporada beber, principalmente é porque gosta. Então, se a gente entende que que esses espíritos, como a gente estava falando antes, ou foram, ou conviveram com a marginalidade, né? E aí vão ter as suas opiniões formadas pelo núcleo social em que viveram ou conviveram quando encarnadas, e depois que vão conviver aqui de novo conosco no mundo contemporâneo, e a gente pensar que os espíritos do kardecismo também são espíritos, eles também têm gosto, vontade, e opinam e refletem o ethos cultural de quando estiveram encarnados. Sim. E eles foram médicos, doutores, brancos, franceses ou alemães, brancos, héteros, cis, de classe média. E se a gente pensar que isso a gente está falando de espíritos que se manifestaram no século XVIII, XIX. Então eles viveram lá no século XV, XVI, nada mais natural do que eles serem machistas, racistas, homofóbicos. Eles aprenderam. É o que eles aprenderam. Eles estão refletindo a cultura, a vivência deles de quando estiveram encarnados. Né? E aí, entendo que nada mais natural que hoje em dia o kardecismo reconhecer outros espíritos e outras vertentes. Mas lá em 1908 foi puramente racismo. Era diferente. Dos espíritos e da Federação Espírita.
né? O que é muito curioso é que a partir daí a Umbanda também reproduz o racismo. E a Umbanda do início do século XX era uma religião absolutamente racista, que reproduzia a escravidão. Polêmico. Bum! Bum! Bomba! Bota o efeito. Coloca o selo aí de polêmico. Porque Dá um ela, peito, dá um peito ela mais. usava ali os pretos velhos ali. Porque ela escravizava Exu. Escravizava Exu. Como que é a história aí que eu perdi? Até hoje tem gente que. Até tá hoje assim. tem gente... Viu? Até hoje tem gente que... E é isso. A Umbanda do início do século XX, ela nasce com Caboclo, Preto Velho e Herê. Essas eram as falanges. E essas foram as falanges por muitos anos ali a partir de 1908. Mesmo nas 7 tendas fundadas pelo Zélio, ou melhor, numa das 7 tendas, salvo engano, na terceira, é que começa o trabalho com Exu. E esse trabalho com Exu começa com o Exu faxineiro. E essa foi a prática da imensa maioria das umbandas até 1950. Então, a gira pública, a gira de atendimento aos visitantes, às pessoas, era caboclo, preto velho e criança. Ou criança, algumas ao mesmo tempo, outras separadas. Acabava a gira, as visitas iam embora, havia uma carga energética que ficava no ar, de tanta desobsessão, de tanto passe, de tanta energia que se manipulou naquela sessão. E aí, poucos médiums daquela corrente umbandista recebiam Exu para faxinar o terreiro. Esse Exu vinha todo torto, se quebrando, rosnando, tinha por obrigação limpar o terreiro e era agradecido com um copo de cachaça que se virava no chão, e se ele quisesse beber a cachaça ele tinha que lamber o chão. Caraca. E aí nasce a figura do Exu escravo de caboclo, do Exu escravo de orixá, do Exu escravo de preto velho. E essa é uma expressão corriqueira dentro dos meios umbandistas. Principalmente no início do século, mas em alguns meios umbandistas até hoje. Então a Umbanda também nasce, a Umbanda de Zélio também nasce como uma religião racista e escravocrata. Não só racista, mas escravocrata. Não é à toa que quando acontece o primeiro congresso de Umbanda, cerca de 1920, 30, é a primeira vez que se fala de uma linha paralela. Sem um nome ainda, não se usava a expressão, não se usou nos anais do primeiro congresso de Umbanda, não surge o nome, a palavra Exu, e nem a palavra Quimbanda. Essa palavra vai surgir alguns anos depois, pelo Lourenço Braga. Mas já se falava de uma linha de trabalho mais pesada, mais densa, mais negra. E isso, os anais do primeiro congresso de espiritismo de Umbanda do Brasil. Onde diversos homens brancos, héteros, cis, de classe média alta, professaram os seus estudos sobre a Umbanda. Teve sacerdote já que veio aqui que falou que não, tem Umbanda que até hoje ela é preconceituosa com o Exu, porra. Aliás, a grande maioria. A grande maioria. Sabe? E aí vem uma das principais, e por isso que eu vou morrer defendendo que quem fundou a Quimbanda como religião e quem fez Exu ser independente foi Mãe Ieda do Ogum. Mãe Ieda de Exu, Rei das Sete Encruzilhadas, nascida em 1940 e feita Exu, né, iniciada para Exu em 1960. Antes disso, Exu sempre existiu. Exu, Pomba, espírito marginal, e aí vem a questão de nomenclatura, né? A gente precisa dar um nome para as coisas. O ser humano ele não consegue viver sem um rótulo. Ele necessita, né? Ele não consegue viver sem um rótulo. Então, espírito marginal sempre existiu, porque qual é a definição de marginal? Né? Aquele espírito familiar... Exatamente. Aquele espírito familiar, né, que tem registros num estudo de doutorado chamado O Candomblé da Barroquinha, um livro de 1.200 páginas. Porra. Que inclusive está esgotado, até porque ele teve só se eu não me engano, ele só teve uma primeira tiragem por conta da publicação do doutorado, que serviu de base para o meu primeiro livro. Lá tem, como é que fala? Transcrições de estudos que esse autor fez, não me recordo agora o nome do autor,
de documentos que ele encontrou narrando cultos familiares de negros africanos em 1500 e pico, 1600 e pico. Tá? O que essas mulheres, eram principalmente mulheres, faziam eram cultos familiares, tanto que ele narra que ela invoca o espírito do filho falecido, e o filho se manifesta, e se pinta, e dança, e corre para dentro do mato, e volta com uma tintura preparada de ervas, bibibi, bobobó. Aí isso está lá detalhadinho na transcrição dele. Quem não quiser, não conseguir encontrar o livro grande, não quiser ler ele enorme, Desvendando Exu, meu primeiro livro, tem um pouquinho de estoque ainda e vai esgotar. Lá tem a transcrição dessa passagem. Mas o mais importante ali ele está transcrevendo um culto familiar feito por uma africana ex-escravizada. Obrigado, gente. Aos olhos do homem branco colonizador, isso é um culto marginal, isso é um espírito marginal. Sim. Né? Então a gente poderia inferir que esse espírito é Exu, mas ele não era chamado de Exu. Então Exu não vem dos tempos perdidos e né? Mas, voltando ao frigir dos ovos aqui, o fato é que antes de Manheda existiam sim cultos a espírito ou práticas, cultos ou práticas com espíritos marginais de diversas naturezas. Né? O nome Exu, para designar espíritos marginais, ele passa a surgir, isso falando de fonte histórica, né, de fonte documental, ele passa a surgir, salvo engano, meados de 1920. Uhum. Também nesses anais de congressos e etc. Então, antes disso não tinha denominação. E antes disso não tinha nem Umbanda. Antes disso tinha a macumba carioca. Antes disso tinha o candomblé na Bahia, a macumba no Rio de Janeiro, né? Alguns cultos de pagelança misturada com um pouquinho de macumba, com um pouquinho de candomblé. Sabe? E no Rio Grande do Sul, por exemplo, não existia nada. Porque o próprio batuque gaúcho, que é a religião de orixá, que surge no Rio Grande do Sul, que surge em Pelotas, né? O Rio Grande do Sul ele não recebe tráfico estrangeiro. Tem um nome bonito para isso, não me lembro agora, mas ele não recebe tráfico estrangeiro de escravizados, ele só recebe tráfico interno. Então, os africanos escravizados eram levados para o porto do Rio de Janeiro ou para o porto da Bahia e internamente eram traficados para o Rio Grande do Sul. Então, religião de orixá só vai surgir no Rio Grande do Sul meados do final do século XIX, quando o candomblé surge na Bahia, início do século XVII. Então, até bem distante, tem uma diferença bem grande, quase 200 anos ali de diferença. Né? E ali, início do século XX, eu me atrevo a dizer que só existia batuque no Rio Grande do Sul. Porque a Umbanda começa em 1908. A prática de Exu e Pombagira não existia até então. Existia era a macumba carioca, que bebeu do candomblé, que bebeu de muita tradição de feitiçaria europeia. Né? A gente vê João do Rio, por exemplo, né, que narra, quando ele faz o passeio pelo Rio, narrando as religiões do Rio, ele fala da Casa das Almas que ele visita, que era uma casa de Baba Egum, como a gente vê na Ilha de Itaparica. Né? Vai em casas de templos satanistas. Né? Vai em casas de feitiçaria, de macumbaria. E aí tinha um espírito arredio, mas ele não era denominado Exu. Tá? Surge a Umbanda, aí vem o Congresso. Por uma questão social, por uma questão política, a Umbanda precisa se afastar de tudo aquilo que é ruim, chamado por eles de negro, magia negra. Tudo aquilo que é magia negra. Essa magia negra, essa magia negativa, essa carga negativa. O pessoal me lembrou aqui, obrigado, Geraldo, a cabula. Né? Antes, fora do ar, eu falei assim, tem o nome de uma outra tradição que é contemporânea à macumba, é a cabula. Mas a cabula não é o início da quimbanda também. Né? Vamos acompanhar aqui a história que aí você vai entender, Geraldo. Mas obrigado, porque eu estava tentando lembrar desse nome há horas aqui para falar. Contemporânea à macumba, a gente tem a cabula, que é também uma mistura de feitiçarias. Né? E aí a Umbanda vem, rompe, deixa eu resumir isso aqui, e precisa se afastar de tudo isso. Primeiro por uma questão que opinião minha, e aí não é registro histórico, outros pesquisadores também concordam comigo, mas há quem discorde. Para mim era sim um posicionamento racista da Umbanda, no início do século XX,
Mas há também justificativas porque a polícia invadia, a polícia quebrava terreiro, a polícia perseguia. Né? Não era só de dentro para fora, mas de fora para dentro havia essa perseguição e era preciso se limpar. O que fosse branco, umbanda kardecista, não apanhava tanto quanto o macumbeiro. E aí vem a expressão macumbeiro. Tá? Só que muito templo que publicamente passou a se denominar tenda espírita de umbanda, vinha da macumba, vinha da prática de espírito, também tinha a prática de espírito marginal. E precisava escoar essas práticas. Você não pega uma casa cheia de gente e diz, gente, a partir de amanhã a gente não vai fazer mais tal coisa. Não. Você vai fazer, só que você vai fazer essas escondidas. E é aí que começa a surgir a Kibanda, que o Léo de Souza, o Lourenço Braga, enfim, já esqueci. Braga, que o Lourenço Braga denomina nos escritos dele. Né? E aí o próprio Lourenço Braga começa, porque a Umbanda ela se forma, a base da Umbanda são as 7 linhas brancas da Umbanda. Vou até buscar aqui a referência, gente. Isso é importante saber dizer aqui certinho. Enquanto isso, galera, vai se inscrevendo no canal, aqui, deixa o like, tá bom? Então, a Umbanda, ela nasce, 7 linhas brancas da Umbanda, a base da Umbanda do início do século XX são as 7 linhas. A linha de Oxalá, a linha de Ogum, a linha de Euxóssi, que é Oxóssi, a linha de Xangô, a linha de Inhansã, a linha de Emanjá e a linha das Almas, ou também chamada linha de Santo. Tá? Essas são as 7 linhas de Umbanda. Quando há essa tentativa de higienizar a Umbanda, criva-se as 7 linhas negras de Quimbanda, que vem com um propósito de oposição bem e mal. Se a Umbanda era paz, amor e caridade, a Quimbanda era tudo de ruim, de negativo, de negro. E isso não é termo meu, ela foi crivada nos escritos do Lourenço Braga como as 7 linhas negras de Quimbanda. Eu acho que é meio que as pessoas ali que criaram aqui em banda, elas observavam ali a Umbanda e falavam assim, pô, se ser bom é isso aí, eu não quero ser bom. Os próprios umbandistas. Porque ninguém nasce, ninguém é puramente bom. E foi isso que eu quis dizer. Você imagina que essas casas, antes de serem tenda espírita de Umbanda, elas já existiam. Elas já tinham práticas pro bem e pro mal, para branco e para preto, e por uma questão legal, por uma questão social, por uma questão política, de determinado momento em diante elas precisam, pelo menos a público, se isentar, se higienizar. Só que a prática continua, essas pessoas já faziam isso. E vão fazer isso de porta fechada. Né? Os que efetivamente não faziam, e são os que tomam a predominância desses congressos, são os que tomam a predominância dessas lutas políticas, né? Precisam se mostrar o mais bons possíveis, né? Os mais puros possíveis, e há que se classificar o que é contra. Então, se tem 7 linhas do bem, tem que ter 7 linhas do mal. Porque a gente está falando de uma formação cristã. E a formação cristã é o quê? Deus e o diabo. Sim. Não existe só o lado bom. Tem que ter o opositor para me validar na minha prática. Porque o cristão, ele tem isso, né? Ele é tão... alguma coisa que se ele não tiver o mal para lutar contra, ele não tem propósito de vida. Sim. O propósito de vida do cristão não é ser feliz. O propósito de vida do cristão é lutar contra o mal. Acho que depende muito do cristão também, sabia, Diego? Porque é o seguinte, hoje em dia, dentro de filosofia, no geral, acho que você tem até razão. Tem muita gente, e pra não dizer a maioria, que tem como esse propósito mesmo, sabe? Tipo, vamos entrar em guerra aí, sempre com o mal. Tanto que, quanto pessoal já falou aqui dentro vamos supor, da Universal se falava mais de demônio do que de Deus, né? Mas eu acho que quem entra numa luta dessa dentro de uma religião, ela tá perdida. Tá ligado? Porque eu não vou pra um culto, eu vou pra uma missa que eu seja, cara, na boa, pra lutar contra o mal do mundo ali. Eu vou, cara, pra, sei lá, me encontrar, pra me desabafar, sabe? Mas você concorda que isso é uma visão contemporânea do cristianismo? Ah, cara,
muito, acho que não é nem só do cristianismo, acho que é no geral. O ser humano parece que ele sempre tem que ter um embate para Exatamente. conseguir se manter em pé. Exatamente. Né? E esse buscar o conforto também é uma visão contemporânea. Haja vista os templários. Haja vista a queima das bruxas. Né? Haja vista a separação Umbanda 7 linhas brancas que Umbanda 7 linhas negras. E se a gente for ler as descrições dessas 7 linhas negras de Quimbanda feitas pelo Lourenço Braga, é a iconografia que até hoje está na mente de qualquer pessoa que ouve falar de Exu. Homens negros, todos eles, homens negros, fortes, com chifres e patas, chifres de diabo e patas de boi, com uma cara trevosa ou com uma cara de caveira, mas todos eles, homens negros focados em fazer o mal. É, Com que você vai rabo, botando com na pata, cabeça ali, né? O e negro vai ali te matar e o você branco... vai legal. Exatamente. Exatamente. Existe até uma frase da época da Segunda Guerra Mundial que cabe muito em cima disso, né? Que é aquela que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Sim. Né? Isso foi usado na Segunda Guerra lá. Né? E aí a gente chega com esse Exu chifre, pelo, pata, uma aura vermelha pronta para fazer o mal. Causa e aí, impacto. Exu, e aí que tá, e tem gente que gosta disso. A gente tava falando aqui fora do ar, quanta coisa a gente vê em Instagram Sim. que a pessoa tem tesão em mostrar que ela é malvadona, com cabeça de bicho, sangue na tela e tal. Nem precisa. E tem quem goste. Tem quem goste. Eu não vou nem entrar no mérito certo ou errado, porque, né, cada um sabe o que gosta. Exatamente. Né? Cada um, e aí, graças a Exu mesmo, quem procura essa linguagem não vai bater na porta da minha casa. Porque entra no meu Instagram e não vai ver isso. Né? E eu acho que isso também separa o que cada um gosta, né? E aí não é fazendo julgamento de valor aqui, é realmente cada um procura aquilo que lhe convém. Tá? Mas a gente chega com esse Exu malvadão, tanto para aqueles que gostam, isso lá em 1940, 50 e tal, tanto para aqueles que gostam dessa trevosidade, quanto para aqueles que não gostam, mas procuram e a gente continua, a gente tem ali o Exu escravo. O Exu negro forte, pronto para fazer o mal, que era a figura típica do escravizado. E aí a Umbanda, quando passa a ter o Exu, passa a ter esse Exu que come vidro, lambe cachaça do chão e tem uma única função: faxinar. Essa figura do Exu guardião, isso não é da Umbanda inicial.